Maurício, eu queria perguntar o seguinte: qual seria, o que se esboça Tudo bem, todo mundo sabe que o Donald Trump quer demover o governo da Venezuela. Todo mundo sabe que o governo americano tem problemas seríssimos com Cuba e com o narcotráfico da América Latina. Mas uma vez estabelecendo um tipo de aliança provisória com o Brasil, cujo governo não é confiável, cujo governo, ao que tudo indica, foi braço exatamente auxiliar da expansão do narcotráfico colocado pela Colômbia, pela Venezuela, pela Nicarágua, por tantos outros países. Qual é o grau de confiança que Donald Trump pode ter no governo Lula para uma suposta e possível tirada do Maduro do poder da Venezuela e de demolição e ataque e guerra contra o narcotráfico dentro do escopo da região da América Latina? O que foi feito? O que você acha que foi feito em termos de acordo para tirar a Magnitsky? Sendo que isso reforça uma ditadura, uma provável ditadura em ascensão de esquerda dentro do próprio Brasil. Eu não entendo qual é a estratégia do Donald Trump dessa coisa, dessa ida e vinda da Magnitsky, nem dessa aproximação circunstancial do Luiz Inácio Lula da Silva, do governo Lula-petista. Qual é o interesse desse vai e vem do Donald Trump? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu queria que você tentasse esboçar uma resposta para a gente. Não é difícil e a pergunta é muito pertinente. Adorei os termos que você usou, uma aproximação circunstancial. Realmente, o governo americano tem pressa, porque a questão geopolítica internacional da ameaça da China, a China ameaça os Estados Unidos em várias frentes. O povo brasileiro que está aí no Brasil talvez não enxergue isso, mas são ameaças culturais, eles têm elementos infiltrados na sociedade americana para, inclusive, bancar, tem bilionários chineses aí bancando protestos dentro dos Estados Unidos. As universidades estão tomadas de estudantes chineses nos Estados Unidos, roubando patente, trazendo valores e filosofia liberais para destruir por dentro a sociedade americana. Você tem aí fluxos de droga, de fentanil, sendo da China, sai para o México e entrando nos Estados Unidos para essas 100 mil mortes de overdose por ano, ajudando aí a destruir a sociedade por dentro. Você tem espionagem militar, você tem espionagem industrial, você tem ataques cibernéticos diários, são mais de centenas de ataques cibernéticos diários que os Estados Unidos sofrem de atores asiáticos, ou da Coreia do Norte, ou da China, mas estão todos ligados ao Partido Comunista Chinês. E a questão do controle de certos mercados internacionais. O primeiro deles é o mercado de minerais raros, onde os minerais raros estão presentes em tudo, a bateria de celular, aviões, armamento, turbinas, telecomunicações. Então, a China domina esse mercado, passou a dominar desde a década de 60 e 70, quando essa produção, esse refino de materiais raros das terras que vão lá, usa mercúrio, usa vários componentes químicos, eles não têm cuidado nenhum com o meio ambiente, e foi muito conveniente na década de 90 e no início dos anos 2000 passar essa produção para a China, porque as regras ambientais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e outros países, eram mais duras. Então, lá era o processamento. Então, hoje eles processam 90% desses metais raros. E tem 60% das reservas mundiais. O Brasil tem aí 20% das reservas mundiais. Os Estados Unidos têm muito pouco, e eles dependem disso. Então, a questão dos minerais raros é uma questão muito importante para os Estados Unidos. Está, inclusive, no documento de segurança nacional, estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, a questão dos portos, aeroportos e infraestrutura da América do Sul e Central. O Canal do Panamá estava sendo dominado aí pela China. Para vocês terem uma ideia, 44 navios passavam por dia pelo Canal do Panamá, antes aí da China assumir o Canal do Panamá uns 5, 6 anos atrás, já no governo Biden. E aí você tem, quando o Trump assumiu o governo, só 21 navios passavam por dia, com a desculpa de que o canal está em obra, que aquilo. Ou seja, as duas empresas que dominavam a entrada do Canal do Panamá, as duas entradas, estrangularam o comércio regional, sendo que 15% dos navios que passam o Canal do Panamá estão diretamente ligados a portos americanos. Então, a China tem feito, sufocando geopoliticamente os Estados Unidos em todas as frentes. Não é diferente no Brasil. A China tem quase 15% de domínio na produção de alimentos no Brasil,
tem quase 30% de domínio de empresas de portos e aeroportos no Brasil, e esse é um problema para os Estados Unidos resolver. Tentou-se a Magnitsky? Sim, tentou uma mudança de regime, uma mudança de comportamento do governo brasileiro, fazendo pressão geopolítica com a Magnitsky. Mas visto que a elite brasileira, tá? A elite de produção brasileira, os políticos brasileiros, que eles fizeram? Não atuaram para que o Congresso e o Senado fizessem uma pressão para que houvesse anistia, para que o Brasil mudasse de curso. Pelo contrário, a elite brasileira, os industriais brasileiros e as câmaras de comércio foram nos Estados Unidos reclamar, tira a lei para mim. Tanto que o Christopher Landau falou, vocês estão reclamando no lugar errado. O lugar de fazer lobby é lá no Congresso brasileiro para mudar isso. E não foi feito. Como os Estados Unidos têm pressa, eu acabei de falar, os Estados Unidos têm pressa, porque não é questão que vai haver um conflito armado com a China, é questão de quando. Lá a China já está cercando Taiwan, a China agora está ameaçando o Japão. Então nós estamos falando em 3, 4 anos em que alguma coisa tem que ser feita. O Brasil tem que se alinhar aos Estados Unidos num período que eu vejo aí de 2, 3 a 4 anos, no máximo. Então vai ficar esperando a Magnitsky fazer efeito até quando? Até quando? Se claramente a classe política, a classe empresarial não se ficou do lado, ficou do lado do governo brasileiro, porque eles estão ganhando a 15%, gente. Eles estão, os juros a 15% para quem tem bilhões é uma coisa muito muito lucrativa. Então jogaram o Eduardo Bolsonaro, tudo que ele fez embaixo do trem, ignoraram o trabalho dele, isolaram ele, e hoje o Brasil está aí. Os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. Tem zero confiança nessa relação com o governo Lula. Se você quer saber qual grau de confiança, é zero. Os Estados Unidos só tem interesse e vai utilizar todas as ferramentas que tiver de interesse para ajudar os interesses dos Estados Unidos. E se isso vai machucar os interesses brasileiros e vai ofender a população brasileira ou a classe política brasileira de oposição, infelizmente, eles mostraram que não tem poder nenhum de coesão, de união, para que se faça uma greve geral, por exemplo. Nesses 5 meses de Magnitsky, quantas greves gerais houve no Brasil? Zero. E você sabe o que eu acho engraçado, só para complementar, meu amigo Satier, é que, historicamente, a diplomacia é conhecida pelo seu tom afável, né, Adriles? Aquela coisa, né? A gente aprendeu que utilizar um tom diplomático é ser cordial, né? Isso é utilizar um tom diplomático. A gente aprendeu assim. Só que como, ultimamente, há um bom tempo, né, o Brasil passou a ser truculento na sua diplomacia, mal educado, faz aquelas viagens com janja, parecendo aquele filme Os Farofeiros, aí leva o outro que leva a namorada, aí chega lá, dança, faz bagunça, Lula deita no chão, as confusões danadas mundo afora. A gente a gente esqueceu disso. Então, quando o Donald Trump faz um aceno, fala, o Lula é um cara legal, não sei o quê, isso, gente, é uma linguagem diplomática. Não significa que ele confia no Lula, não. O problema é que o Brasil desaprendeu. Até isso aconteceu no Brasil. A deseducação foi tão grande que a gente não sabe nem identificar quando um país está fazendo um simples aceno diplomático, que não é necessariamente uma declaração de amor e de confiança absoluta. Uhum. Exatamente. Muito obrigado, Maurício. Suas explicações foram muito pertinentes, pé no chão, pragmáticas. É importante nós analisarmos essa situação de maneira macro. Eu sei que hoje nós temos um problema local e a gente olha aqui para o nosso umbigo, olha para as nossas dores e para as nossas dificuldades e debilidades como Brasil, mas o Donald Trump e os Estados Unidos estão dentro de um problema global e eles são protagonistas dentro desse problema. Muitas vezes a gente gera um problema para resolver um problema ainda maior e a gente tem que ter paciência nesse caso. De toda forma, a gente tem certeza que o trabalho do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, de tantos outros parlamentares que estão fora do Brasil, nos Estados Unidos, trabalhando em prol do Brasil, inclusive, é um trabalho fundamental para o resgate da nossa democracia e nós não iremos desistir. Quero agradecer a sua participação, vereador Maurício Galante, de Arlington, Texas, com a gente agora no Fio Diário. Muito obrigado, meu querido. Prazer imenso estar com vocês aqui, uma bancada inteligentíssima, assuntos pertinentes, comentários ainda mais pertinentes, e vamos ter fé e continuar acreditando que o nosso trabalho, não só o meu trabalho, o pouco que eu posso fazer pelo Brasil aqui, o trabalho de vocês aí diariamente,
faça efeito num tempo em que cause menos sofrimento para a população brasileira, que merece um país melhor, um país maravilhoso. Eu estou aqui nos Estados Unidos, represento o povo americano, mas nunca esqueci do Brasil, nem nunca vou esquecer. Muito obrigado.